Pessoal de casa, como está todo mundo? Tudo bem com vocês? Meu nome é Max CryptoTrader, mais conhecido como o Senhor Matias. Eu vim trazer um vídeo para vocês hoje sobre um tema que vai ajudar e muito vocês em suas operações, tanto no mercado de cripto como no mercado aberto. Quando o mercado aberto pode ser ele Forex, pode ser também o mercado da B3, mercado de Nova York ou todos os outros mercados, mercado de Hong Kong, enfim. O assunto hoje é sobre RSI. Você sabe como configurar? Como usar? Sabe de que maneira certa para que ele serve? É sobre isso que nós falaremos nesse momento. Vou agora ajustar com vocês aqui minha câmera para que vocês possam ver o meu gráfico de uma maneira melhor, vocês possam ter uma noção melhor a respeito do meu gráfico. Vou colocar aqui, um cantinho aqui em cima, para que vocês possam ter aí essa noçãozinha do gráfico. Bom, beleza, ajeitado a câmera para vocês estão vendo o meu gráfico. Como nós fazemos para poder estar colocando o RSI no nosso TradingView? Bom, primeiro passo. O nosso primeiro passo é que eu quero fazer um pedido a vocês. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante para mim, muito importante para nós, para que eu possa estar trazendo conteúdo como esses de qualidade, que possa alcançar mais pessoas ainda, para que o YouTube possa poder divulgar ainda mais e ajudando essa aula e ajudando mais pessoas nesse momento, tá bom? Então vamos para o vídeo. Pessoal, a forma mais importante é o primeiro passo. Vim aqui em indicador, clica em indicador. Se o seu TradingView for em inglês, você vai digitar a tecla IFR, que vai te trazer índice de força relativa. Caso o seu não seja, você vai traduzir ele para o português, que é RSI, que nada mais é do que o índice de força relativa. Clicamos nele, ele logo aparece no nosso gráfico. Agora a questão: todos os gurus da internet te ensinam uma coisa: se tocar nos 70 ou romper um pouquinho nos 70 é a hora de você vender, ou se bater um pouquinho embaixo, tocou nos 30 é a hora de você comprar. Não, esse indicador não serve para isso, não é um indicador de entrada. O RSI nada mais é do que um tipo de indicador que ele mede o volume do mercado. O que quero dizer é a tendência de um determinado ativo, a tendência do preço daquele ativo. Se aquele ativo está com uma pressão muito forte de queda ou uma pressão muito forte de alta. É para isso que serve. Ele não serve como um indicador de sinal de entrada. É um conjunto de análise gráfica, tá? Com indicador, aonde você consegue ter entre eles em conjunto uma decisão mais eficaz. Porém, as grandes instituições e as grandes baleias, os grandes tubarões utilizam isso de maneira diferente. Por que que digo isso? Porque quando você estuda sobre esse tipo de indicador, você começa a perceber que ele vai falar sobre uma coisa que é muito importante, que é suporte e resistência dentro de um gráfico. E o que é o suporte e resistência? Para não ficar muito longo o vídeo, falarei apenas do suporte, porque o que vale para suporte é o mesmo que vale para resistência. Falando em suporte, nós temos que entender que o suporte ele é composto por 3 toques. Bom, está aqui minha linha já marcada no gráfico. O primeiro toque é um primeiro toque que nós chamamos teórico. O segundo toque, toque de confirmação. O terceiro toque, toque de entrada. Perfeito? Encontrando os 3 toques, nós encontramos o nosso suporte naquele momento. Perfeito? Perfeito. Digo isso agora nesse exato momento, para quê? Para que nós viemos agora configurar o nosso RSI. Coloquei o RSI no diário, porque fica melhor para que possamos visualizar em um tempo maior, tá? E nós agora vamos buscar a entender aonde fica a resistência desse gráfico. E nós podemos perceber que, assim como é o suporte,
assim como é na resistência, também é no gráfico. Precisamos de ter 3 toques como confirmação. E nesse exato momento, se nós descermos a nossa linha aqui, nós vamos perceber que o nosso suporte está em torno de, basicamente ali, em torno de 90. Sendo dessa maneira a nossa resistência, nós vamos vir a esse cantinho, clicamos na engrenagem. A primeira coisa que nós vamos fazer é despoluir o nosso indicador, tirando essa linha amarela, essa média amarela, e vamos clicar aqui, ó, em RSI Basic MA. Vamos vir nessa caixinha, desmarcar ela, pronto, sumiu, deixou o gráfico mais limpo. Agora nós vamos vir em IFR, que é o índice de força relativa, vamos dar um clique aqui e apenas vamos aumentar a espessura da linha para que possamos ter uma maior visibilidade. Feito isso, perfeito. Bom, segundo passo, nós já identificamos que a nossa resistência está em 90. Pode ser 89, 90, vai a critério do que vocês encontrarem no gráfico de vocês, sabendo que esta configuração vale para todo e qualquer tipo de mercado, tá bom? Seja no mercado de Forex, mercado da B3, Hong Kong, enfim, podemos utilizar em qualquer tipo de mercado, porque é desta maneira que as grandes instituições, os grandes players operam. Então vamos lá. Vamos tirar de 70, colocar para 90, aonde está a linha tracejada nós vamos colocar linha, aqui nesse exato momento nós vamos colocar vermelho. Vamos aumentar a espessura dessa linha e agora nós vamos falar sobre ela. Por que fizemos isso? O porquê configurar ela dessa maneira? Porque há duas formas de qual se tratamos desse RSI. Primeiro é o sobrecompra, o segundo é sobrevenda. O que é sobrecompra ou sobrecomprado? É quando um ativo ele sobe tanto, o preço do ativo já subiu tanto, em que ele não tem mais força, condições de subir. É como se fosse um carro subindo uma ladeira, chegando a um determinado momento, é como se ele perdesse a combustível, ele perdesse a gasolina e ele voltasse de ré. É como se fosse mais ou menos isso. Então, o indicador de sobrecompra é quando ele chega em um momento em que ele não tem mais a possibilidade de subir. A mesma coisa é quando ele desce. Esse mesmo volume de venda, essa mesma pressão vendedora, ela traz o gráfico para baixo a um determinado ponto em que ele diz: eu não consigo passar mais desse ponto. Então, é por isso que ele é uma resistência de que, diferente de suporte ou resistência que são rompidos, ele dificilmente é rompido. E quando isso acontece, é um pequeno falso rompimento, como aconteceu aqui em 2017, depois em 2018 e por último em 2020. Vocês vão ver o porquê que estou dizendo isso. Bom, configuramos. Agora nós precisamos encontrar o nosso suporte, já que encontramos nossa resistência. Então nós vamos procurar saber, que é o mesmo critério usado, nós vamos procurar ver que nossa resistência está ali em torno de 19. Mas repara que nós temos dois rompimentos. Lembra que eu falei que de 18 e 20? Repara, o que nós vamos fazer? Uma compensação. O que é essa compensação? Ao invés de colocarmos 19, nós vamos compensar o que houve como rompimento. Então nós vamos vir aqui, de novo, clicamos na engrenagem, aonde é 30, nós colocamos 18. Caso alguém queira ficar, pode colocar 17, não tem problema algum. Eu gosto muito da configuração de 18, mas 17, 16, 15, vai a critério de cada um, tá bom? Então, eu coloquei aqui 18, na linha tracejada eu vou colocar como linha, aqui eu coloco como verde, dou uma engrossadinha na linha. Por quê? Porque quando ele está aqui em cima, se ele é sobrecompra, eu preciso vender, eu já logo coloco na mente que vermelho é venda, então tocou aqui em cima, é preciso e necessário vender. Quando ele toca na parte de baixo do indicador, ele está me dizendo o quê? Que está na hora de eu comprar.
então compra é verde. Então por isso eu configuro ela dessa forma. Tá certo? Tudo bem? Bastamos agora fechamos. Nosso indicador está configurado como nós precisamos. Repara que a compensação que nós demos entre 19 para 18 deixou esse rompimento bem mínimo, quase que nada, zero. E o único que nós poderíamos chamar de rompimento, mas foi um falso rompimento, foi lá em 2018 e nunca mais aconteceu isso. Então nós podemos dizer que o primeiro rompimento da história, e foi um pequeno rompimento e falso ainda, foi lá em 2017, 2018 e 2020, e depois disso nunca mais, ou seja, mais de 5 anos isso não acontece. Há possibilidade de romper? Há possibilidade, mas a possibilidade que nós temos é o do falso rompimento, beleza? Mas lembrando sempre, o indicador do RSI, ele vai de 0 a 100, tá? Então significa que ele pode vir bater em 0? Pode. Significa que ele pode vir bater em 100? Pode, mas a possibilidade de isso acontecer é basicamente nula. Nula. Por quê? Porque ele não rompe resistência como rompe o gráfico. Por isso, as grandes instituições sabem os momentos exatos onde elas têm que comprarem ou onde elas têm que venderem. Claro, há determinadas divergências em que nós precisamos aprender. Por quê? Porque, como eu disse, ele não é um indicador de entrada. Ele é um indicador que, quando você analisa junto com uma análise gráfica, mais a análise do RSI e de outros indicadores como volume, você consegue ter uma tomada de decisão melhor para que você faça a sua operação. Mas, com base nisso, vamos dar uma olhada para ver como funciona de fato esse indicador. Bom, eu vou começar aqui, ó. Sobrevenda. Ele está sobrevendido, bateu aqui embaixo. Ó, olha o momento que ele bateu, tá vendo o momento que ele bateu? Ele bateu aqui embaixo no sobrevenda. Quando ele bate aqui no sobrevenda, vou marcar aqui para vocês verem. Quando ele bate aqui no sobrevenda, ó, ele bateu aqui no sobrevenda, ó. Aqui no sobrevenda. Deixa eu só escurecer um pouquinho mais essa linha. Ó, ele bateu aqui no sobrevenda. Quando ele bate aqui no sobrevenda, é o mesmo momento que ele bate também aqui no sobrevenda. Entendeu isso? Então, nesse exato momento, você começa a perceber que esse indicador, quando ele atinge essas duas pontas, essa ponta, que você tem uma confirmação de padrões gráficos, tá? Você repara que ele nunca mais retornou a partir daí, desde os $25 mil que o Bitcoin não retorna mais, chegando ao topo de 48.969 mil dólares. Bom, era um ótimo trade. Para nós que trabalhamos na maior corretora, vou deixar o link na descrição. Nós conseguimos junto, quando estivemos em Dubai, fomos ao escritório da Bybit em Dubai, conseguimos conversar com eles e nós conseguimos algo incrível para vocês. Se cadastrando pelo meu link, vocês poderão concorrer a todos os meses um prêmio de até 30 mil dólares. Vocês poderão concorrer a esse preço, a esse prêmio. Além disso, vocês terão desconto em toda e qualquer tipo de taxa que vocês vierem a fazer no mercado. Perfeito? Então esse é um indicador que vocês devem e podem estar usando. É dessa forma em que vocês configuram, analisam o indicador para poder ter a sua melhor tomada de decisão. Lembrando que sempre que ele bate em cima, agora vocês configuraram de maneira correta, ele costuma cair. Mas lembre-se sempre que há divergência e eu trarei o que é divergência na próxima aula para vocês. Divergência entre gráfico e RSI. Por quê? Porque eu disse e reforço, ele não é um indicador de sinal de entrada, mas é um indicador que te ajuda na tomada de decisão. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção.
Peço desculpa a vocês se o vídeo ficou muito longo, tá? Desde já vai estar na descrição o link da Bybit. Aproveita, corre lá, se inscreva, vem operar conosco. Eu faço live no YouTube 3 vezes por dia, tá bom? Fazemos análise, operações e operamos ao vivo, operamos juntos, e eu conto com vocês lá no nosso canal Senhor Matias. Você vem, nos acompanha, vai estar no link da descrição, o canal do YouTube, o nosso canal do Instagram, aonde vocês vão poder ver os nossos resultados, aonde vocês vão poder estar ali acompanhando de perto as atualizações que eu faço de forma ali quase que diária, para que vocês possam entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. E é isso, pessoal. Olha, um grande beijo para vocês, um abraço do Senhor Matias para todos vocês. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.